E aí, pessoal, tudo certo? Vamos retomar nossas análises de texto aqui. Lembrando que nossa ideia é trabalhar em conjunto, trabalhar interpretação, compreensão, gramática, tudo numa coisa só, tá certo? Então vamos aí a 3, né? O texto 3. Esse é um texto curto da Renata Giraldi, que inclusive esteve na minha banca, né? Lá do mestrado, a Renata Giraldi. Ela é editora-chefe da EBC, tá vendo que é o nosso texto aqui, né? ebc.com. Aí quando eu vi, gente, eu conheço essa mulher de algum lugar, não lembrava, mas ela participou da minha banca, né, na pós-graduação. País mais pobre das Américas, ou Haiti. Pessoal, por que tem essa vírgula aqui, olha só, após Américas? É isso aqui que você tem que se perguntar. Por que tem vírgula aqui? Esse termo se refere a quem? Isso aqui é um aposto explicativo antecedido. Esse país mais pobre das Américas se refere a quem? A Haiti, é o Haiti. Se a banca propuser a inversão disso aqui, vai ficar certo, desde que faça os ajustes, né, necessários aí nas letras. Por exemplo, se eu pegar o Haiti aqui, ó, e deslocar para o início do período, o Haiti, eu vou ter que ajustar aquela letra minúscula, o, para maiúscula, já que a gente está iniciando o período. Esse país mais pobre aqui, ó, vai ficar entre vírgulas e eu vou ajustar essa letra maiúscula para minúscula. Então vai ficar assim, ó, o Haiti, vírgula, país mais pobre das Américas, vírgula, e continua, ó, foi praticamente destruído, tá vendo? Então, a gente pode fazer essa inversão tranquilamente. Lembrando que a gente pode trocar também duas vírgulas por dois travessões ou dois parênteses. E isso mantém correção gramatical e sentido original, não altera nada, tá? Então, vamos lá. País mais pobre das Américas, o Haiti foi praticamente destruído. Olha o que aconteceu com o Haiti, ó. Destruído. Anos atrás, por um terremoto de 7,3 graus na escala Richter. Então, isso aqui você tem que saber no primeiro período, né? Que ele foi destruído por um terremoto. E isso causou o quê? Comoção mundial e a reação de organizações estrangeiras, de entidades civis e da comunidade internacional. Em decorrência do sismo, qual sismo? Terremoto. Então você vai sublinhar, porque isso aqui é uma retomada por coesão anafórica. Em vez de eu ficar repetindo a palavra terremoto o tempo inteiro, eu vou usar um sinônimo. Tá vendo aqui, ó? Sismo, retoma por coesão terremoto. Poderia ser também tremor de terra, abalo, tá bem? Olha a estimativa, cerca de 220 mil pessoas morreram e 1,5 milhão, deixa eu explicar aqui uma coisa, as bancas em geral, elas sacaneiam os candidatos. O que elas fazem? Pedem para você flexionar esse milhão aqui, ó, no plural, mantendo a correção gramatical do trecho. Não há que se falar em sentido aqui, porque a gente vai trabalhar com semântica. A gente só vai sair de um singular e ir para um plural. Pessoal, cuidado. Quem manda é quem está antes da vírgula aqui, ó. O número 1 é singular. E a gente não pode falar 1 milhões, né? O correto é o quê? 1 milhão e 500 mil, correto? Então esse milhão aqui está no singular para concordar com o 1 aqui, que é singular. Não pode flexionar no plural. Então 1,5 milhão ficou desabrigado no Haiti. Muita gente, né? Então qual é o resumo que a gente pode fazer dessa parte? Qual é a ideia principal? Falar do Haiti. O que a banca está falando sobre Haiti? Que ele foi destruído, não é isso? Você não precisa falar por quem que ele foi destruído. Ele foi destruído por um terremoto, já está no texto. Eu só quero as ideias principais, para você não fugir da proposta aqui. Então, Haiti foi destruído, tá, por um terremoto. O que isso causou, essa destruição pelo terremoto? Comoção mundial, não é isso? Comoção mundial e reação de organizações estrangeiras. E reação de organizações estrangeiras. Diogo, só isso? Por enquanto, sim. Eu quero somente as ideias principais. Porque o que a banca de vocês vai fazer? Ela vai misturar. Os textos já são extensos por natureza. Nós vamos também trabalhar mais textos da banca e vocês vão perceber isso.
tá? Então eu só quero que vocês condensem as ideias. Haiti foi destruído, isso causou comoção mundial e reação de organizações estrangeiras. Depois disso, o que aconteceu? 220 mil pessoas morreram. 220 mil pessoas morreram, pode colocar uma cruz. E 1,5 milhão, ó, ficou desabrigada. Sem teto, não é isso? Sem casa. Você coloca lá, casa. Pode fazer desenho. Não importa, é o seu resumo de texto. O Brasil passou, então... Esse então, ele traz uma carga temporal ao texto, tá? Eu já vi alguns concursos, muitos na verdade, dizendo, várias bancas, que o então é conclusivo. Ele pode ser conclusivo? Pode. Mas nesse caso, ele traz uma carga de tempo. Olha o esquema. O Brasil passou depois disso, a partir de então, logo na sequência, tá? A ser um dos principais colaboradores do Haiti. Só um minuto, hein? Pronto. Passou então a ser um dos principais colaboradores do Haiti no processo de reconstrução e capacitação. Quem entrou aqui na cena agora, depois que o Haiti foi destruído, que isso causou comoção mundial, que 220 mil pessoas morreram, 1,5 milhão ficou sem teto. Quem entrou em cena? O Brasil. O que o Brasil veio fazer, gente? Colaborar com o Haiti. No processo de quê? Reconstrução e capacitação profissional. Como que ele fez isso? Fornecendo tropas para a missão de paz das Nações Unidas, que é a MINUSTAH, que está no Haiti desde 2004. As tropas têm o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança do país. Qual país? Haiti. As tropas de quem? Do Brasil. Se você errar essas referências, já era. Os militares brasileiros trabalham também no desenvolvimento urbano, com projetos de engenharia e projetos sociais. Então o Brasil realmente foi para ajudar muito. O último parágrafo. O embaixador do Brasil no Haiti, José Luiz Machado e Costa, lembrando que as vírgulas aqui, ó, isolam um aposto explicativo, correto? Então você já pode destacar isso aí. Ressaltou isso. Este que aqui é uma conjunção integrante, porque eu posso trocar por isso. Ressaltou isso, é um conectivo que vai introduzir oração, que nós já vimos, subordinada, substantiva. Esse ressaltou aqui é verbo transitivo direto. Quem ressalta, ressalta algo, não é isso? Ok. Que a solidariedade é fundamental para o processo de reconstrução do Haiti e é um dos pilares. Pessoal, é um dos, ele não é o único pilar. Aí a banca vem e fala, a solidariedade é o único pilar no processo de reconstrução do Brasil. Não, do Haiti, né? Tem nada a ver. É um dos da relação do Brasil com o país. Qual país? Haiti. Nunca percam, tá? Essas referências, essas retomadas. O que a gente pode deduzir aqui, ó? O resumo do texto, então. Tá falando sobre o Haiti, que foi destruído por um terremoto, não é isso? Isso causou comoção mundial, reação de organizações estrangeiras. O Brasil entrou em cena para ajudar o Haiti nesse processo de reconstrução, fornecendo tropas, não é isso? Para a missão de paz das Nações Unidas, que é a MINUSTAH. E isso fez com que eles trouxessem estabilidade e mais segurança, por meio de projetos de engenharia e projetos sociais. Por fim, o embaixador do Brasil entra em cena dizendo que a solidariedade, ou melhor, embaixador do Brasil no Haiti, não é isso? Ele entrou em cena dizendo que a solidariedade é a palavra-chave nesse processo inteiro. Esse é o resumo do texto. Agora nós vamos julgar os itens, vamos verificar aqui quais são as ideias por trás do texto. Acerca de aspectos gramaticais e semânticos, que é basicamente o que tem no seu edital, ó, gramática, não é isso? E semântica. A semântica já vai trabalhar com a significação dos termos no contexto, trocas possíveis por sinônimos, tá? Parônimos, merônimos, holônimos, hiperônimos, hipônimos, termos amplos, termos restritos. É como se fosse a teoria dos conjuntos, está contido ou não está contido. Isso aqui também é muito comum. Por exemplo, ó, se a banca fala sobre amor, né? O amor é fundamental nas relações entre Brasil e Haiti. E lá no item a banca coloca, os sentimentos são importantes para a reconstrução, já vai estar errado, tá? Você tem que ter muito cuidado. O amor é restrito, o sentimento é um termo amplo.
Cuidado para não cair na pegadinha do examinador. Às vezes ele troca um termo amplo por um termo restrito, ou vice-versa, um termo restrito por um termo amplo. E isso pode deixar o item errado. Questão 1. O termo então, na linha 8, né, aquele que nós destacamos como uma conjunção que indica tempo, empregado no texto como conjunção conclusiva, que a gente já pode parar de ler porque é tempo, tá? Poderia, sem prejuízo do sentido original, ser substituído por isso. Se você trocar, olha só, o Brasil passou por isso a ser um dos principais... Gente, não tem nem coerência, não tem lógica textual. Você substituiu então por isso. Então você já pode colocar aqui, ó, errada. Questão de número 2. A palavra sismo retoma por coesão. Pessoal, retomar por coesão significa referir-se a, tá? Então a palavra sismo se refere a terremoto. Certa questão. Se nós voltarmos aqui na linha 5, vocês vão ver, olha só. Ó, em decorrência do sismo, qual sismo? O terremoto, que está aqui na linha 2. Retoma por coesão. E isso aqui é uma coesão referencial, pode anotar aí, ó. Coesão referencial anafórica. Anafórica porque retoma termos anteriores. Se fosse uma coesão catafórica, né, iria se referir aqui, no caso, a um termo posterior, que estaria lá na frente, tá bom? Questão 3. No texto, agora a gente para. Eu já te expliquei a diferença entre interpretar e compreender, sim ou não. Quando a gente interpreta, a gente analisa os pressupostos, os subentendidos, enfim, as ideias implícitas, escondidas no texto. Quando a banca traz um item de compreensão, isso quer dizer que as ideias estão explícitas. Basta que você leia e julgue o item, ou procure a alternativa adequada ao contexto, tá? Então, aqui como ele fez a referência direta, no texto, então nós vamos voltar e ler. Então vamos ver, no texto, afirma-se, é um item de compreensão, é mais fácil. Entre aspas, né? Existem itens e itens. No texto, afirma-se que a colaboração entre Brasil e Haiti é concretizada com o envio de tropas para auxiliar a MINUSTAH é a Missão de Paz das Nações Unidas, na garantia da estabilidade e segurança do país. Vamos aqui ao meio, ó. Essa informação estará aqui, se tiver, né, correta. Vamos ver. Então, o Brasil passou então a ser um dos principais colaboradores do Haiti no processo de reconstrução e capacitação profissional, fornecendo tropas para a Missão de Paz das Nações Unidas, certo até aqui. Olha aqui, ó. A colaboração entre Brasil e Haiti é concretizada com o envio de tropas para garantir estabilidade e segurança. Certo até aqui. Bem como, o que quer dizer esse bem como? É uma locução aditiva, né? Bem como também, além do mais, além disso, somado a isso, para colaborar no seu desenvolvimento urbano. Desenvolvimento de quem? Do Haiti. Esta parte está bem aqui, ó. Vamos voltar. Os militares brasileiros trabalham também. Ele colocou o bem como, que é uma locução aditiva, trocou pelo também, que o também é um advérbio de inclusão. A ideia se mantém? Se mantém a mesma, tá? Então, também no desenvolvimento urbano. Ele colocou aqui desenvolvimento urbano? Sim, desenvolvimento urbano. Aí, quais áreas? Em quais áreas ele cobrou? Com projetos de engenharia e projetos sociais. Vamos voltar se ele fala isso aqui, ó. No campo da engenharia, certo, e da assistência social. Diogo, lá no texto está projetos sociais, aqui está assistência social. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, são sinônimos. Vocês se lembram dos 12 mandamentos da interpretação de texto que eu dei no início da aula? Não sejam tão mecanicistas no trato com as palavras, tá? Quando eu falo compreensão está no texto, beleza, está no texto, mas 100% exatamente aquela palavra? Não, pessoal. Ele pode usar um sinônimo, pode usar uma paráfrase, certo? E aí, o que entra em jogo aqui? A sua propriedade vocabular. Se você lê, se você busca conhecimento em outras áreas, certo? Para ampliar o léxico, o seu léxico, é o conjunto de palavras. Perfeito? Então pode colocar aí que a questão 3 está certíssima, muito boa. Ele fez uma reescritura praticamente do meio do texto, ficou muito boa. Questão 4. A palavra milhão, na linha 6,
Poderia ser empregado. Poderia, ó, futuro do pretérito. É uma possibilidade, não é uma certeza, tá? Cuidado com isso aí. Muito importante você memorizar também os tempos e os modos verbais, porque eles trazem uma carga semântica, não é isso? Um significado extremamente relevante para o texto. Inclusive no que diz respeito à tipologia textual, que nós vamos ver o que é uma narração, descrição, dissertação, aquela crônica, já os gêneros textuais, também é o que a banca cobra muito fortemente, você tem que saber. Então a palavra milhão na linha 6 poderia ser empregada no plural, milhões. O que eu falei para vocês? Olha só, e 1,5 milhão, pessoal, não posso falar milhões, não falo 1 milhões, eu falo 1 milhão, não é? Já pode colocar errado, ó, errada. Sem prejuízo da correção gramatical? Claro que vai prejudicar a correção, né? E a última questão deste texto, no texto, mais um item de compreensão textual, porque está lá bonitinho. Este comando ele é mais direto. Lembrando que os comandos de interpretação são infere-se, depreende, subentende, conclui-se, deduz-se, não é isso? Então, beleza, a solidariedade é eleita como um dos pilares das relações entre Brasil e Haiti. Volte, pode voltar o texto, tá? Volte porque você não pode errar. Vamos aqui, ó, o último parágrafo. O embaixador do Brasil no Haiti, José Luiz Machado Costa, ressaltou que a solidariedade é fundamental para o processo de reconstrução do Haiti e é um dos pilares da relação do Brasil com o país. O que a banca fala? Que a solidariedade é eleita como um dos pilares das relações entre Brasil e Haiti. Mais fácil do que isso, impossível. Ó. Certa questão, certa. Esse texto eu considero fácil em relação aos que nós já fizemos, tá? Não é um texto assim, absurdo, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, mas também não é muito fácil. Percebam que você tem que ter uma propriedade vocabular, tem que ter um conhecimento ali de paráfrase para não cair nas ideias, né, superficiais do examinador. Muito bem, vamos ao próximo texto, texto 4. Pessoal, analisem sempre as fontes, tá? De onde que esse texto foi retirado? Olha só, noticias.terra.com.br, com adaptações. Isso aqui já vai te dizer, sabe o quê? Qual é a tipologia do texto. Ah, Diogo, então quer dizer que se ele... Aqui, ó, tem a fonte lá, noticias.terra. Então, notícias, pessoal, isso aqui é um texto dissertativo. A predominância aqui pode ser que seja, tá? A gente vai confirmar isso lendo. De verbos no presente do indicativo. Não tem uma questão temporal, ou seja, não é que nem a narração que tem um início, um meio, um clímax e um desfecho. Aqui o texto vai ser atemporal, ou seja, ele não vai indicar o tempo. Ele pode trazer uma data ou outra para te localizar rapidamente, mas na sequência geral do texto não tem essa progressão temática, né, ou progressão cronológica, tá certo? Então vamos aí, noticias.terra. Então muito provavelmente isso aqui seja um texto dissertativo, tá? Vamos lá. Quantos parágrafos temos aqui no texto? 1, 2, 3, 4. Eles têm mais ou menos o mesmo tamanho. Vocês precisam identificar a ideia principal, que nem nós fizemos antes, as ideias secundárias, os conectivos, verificar o uso de vírgula, se é facultativa, se é proibido, se é obrigatória. Diogo, mas tem como a banca usar, por exemplo, aqui no texto uma vírgula errada? Tem. Por quê? Porque se você visualizar aqui na tipologia, ou melhor, na fonte, vocês vão ver que eles colocam com adaptações. Então a banca, por exemplo, pode te falar assim, na linha 10... a vírgula após tal termo é proibida. Aí você, mas como assim é proibida se no texto, o texto é correto, escrito, né, de acordo com a norma culta? Nem sempre, eles podem fazer, ó, adaptações. Então vamos ler o texto e vamos marcando as ideias principais, vamos escrevendo. O texto é isso mesmo, é riscar, né, mexer, verificar as ideias. O envio de 200 cientistas à Antártida. Gente, olha só. Cuidado com isso aqui. A palavra envio aqui, ó, é verbo ou é nome? Pessoal, isso aqui não é verbo. Olha só, isso aqui é nome. Olha aqui o artigo, ó. Isso aqui é um substantivo. Olha só. Substantivo de verbal. Ops. De verbal. Joe, o que é isso? Substantivo de verbal? É aquele substantivo que se origina a partir de verbos.
Por exemplo, temos lá o substantivo viagem, que é com G, por favor, não confunda. E temos o respectivo verbo, não é isso? Que é viajar. Temos lá o nome envio, temos o respectivo verbo, enviar. Correto? E por aí vai. A gente tem vários modelos. Isso é importante para você entender a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. É, isso mesmo. Porque se envio provém do verbo enviar, então como ali envio é substantivo, o que vem depois dele ou vai ser adjunto adnominal ou vai ser um complemento nominal. Eu vou te ensinar agora uma técnica para você diferenciar rapidamente quem é complemento nominal e quem é adjunto adnominal. Também porque está no seu edital, você vai ter que saber. Vamos lá. Eu vou colocar o exemplo aqui na lateral, depois a gente vai fazer o do texto aqui, tá? Então tem uma palavra invasão, que provém do verbo invadir, não é isso? Que é um substantivo deverbal. Também é um processo, a gente pode falar aqui que é um processo de derivação imprópria. Por que imprópria? Porque a palavra saiu de uma classe e está presente em outra. Tá? Isso pode acontecer com um adjetivo se transformando em substantivo, pode acontecer com advérbio se transformando em adjetivo, pode acontecer com advérbio se transformando em substantivo, tá? Então, a derivação imprópria. Isso a gente vê em processo de formação de palavras. Então, vamos lá, invasão. Eu tenho lá invasão do prédio e tem invasão das pessoas. Invasão das pessoas. Aí a banca vem e te pergunta, olha só como a banca é capciosa. Os termos do prédio e das pessoas exercem a mesma função sintática nos contextos em que aparecem. Aí você olha assim, questão fácil. Invasão e invasão. Provém do verbo invadir, não é isso? Aí você já faz a relação aí de verbo, né? De verbalização e nominalização. Invasão do prédio e invasão das pessoas. Claro que tem a mesma função, só que não. Não tem as mesmas funções. Como é que você vai diferenciar isso? Vem cá comigo, todo mundo, olha só. Quando eu falo invasão do prédio, a técnica é, se for um termo paciente, vai ser complemento nominal. Paciente vai ser complemento nominal. Se for um termo agente, vai ser adjunto adnominal. Diogo, ainda não entendi. Eu sei, vou explicar. Vamos aqui, ó. Invasão do prédio. Pegue a palavra prédio e jogue para o nome invasão. Aí você vai verificar quem é agente, quem é paciente. Quando a gente fala invasão do prédio, a gente diz que o prédio invade alguma coisa ou o prédio é invadido? Invasão do prédio. O prédio é invadido. Se ele é invadido, ele não pratica ação, ele sofre. Se ele sofre ação, então qual a função sintática do prédio ali? Complemento nominal. Tá? Anote aí, ó. Isso aqui é um complemento nominal. Não é adjunto adnominal. Quando a gente fala invasão das pessoas, circule a palavra pessoas e jogue para o nome invasão. Faça a relação de agente-paciente. Quando a gente fala invasão das pessoas, a gente fala que as pessoas são invadidas ou as pessoas invadem? Pessoal, invasão das pessoas, as pessoas invadem, elas praticam ação. Se praticam ação, não pode ser complemento, só pode ser o quê? Adjunto, porque é o A de agente. Então coloca aí, ó, adjunto adnominal. Tá vendo? São funções diferentes. Você tem cuidado aí com as pegadinhas da banca. Sublinha um termo na linha tal, sublinha um termo na linha tal. Tem mesma função. Tem que saber, tá? Vamos ao texto agora, que eu vou te mostrar aqui no texto. Quando a gente fala assim, ó, envio de 200 cientistas, a gente fala que esses 200 cientistas enviam alguma coisa ou os 200 cientistas são enviados? O envio de 200 cientistas, ou seja, os 200 cientistas serão enviados. Se eles sofrem ação, coloque aí, ó, isso aqui é complemento nominal. Complemento nominal, porque sofre ação, tá? Guarde isso no coração, que eu tenho certeza que você vai precisar. Então, o envio de 200 cientistas à Antártida representará o reinício da pesquisa biológica e meteorológica. Pare agora.
Se ele fala ali reinício, é porque já houve pesquisa semelhante nessa área, sim ou não? É reinício, retomar, refazer. O prefixo re indica, ó, novamente, não é isso? Muito bem. Então analise isso aqui, ó, reinício, é porque já houve uma pesquisa na área. Dessa pesquisa biológica e meteorológica brasileira no continente. Qual continente? A que ele se refere aqui? Antártida. Você vai sublinhar e vai jogar a seta para Antártida. Eu não quero que vocês errem jamais a referência. Depois do incêndio que destruiu a base, que o Brasil operava ali. Ali onde? Esse advérbio de lugar, ó. Ali, aqui, aí. O ali se refere também a quem? Antártida. Vá sublinhando e joga a seta. A Marinha Brasileira ainda não construiu a base definitiva que substituirá a Estação Antártida Comandante Ferraz. Ou seja, essa estação aqui, ó, é a que vai ser substituída. Por que ela vai ser substituída? Ó, porque houve um incêndio, depois do incêndio, não é isso? Que destruiu a base que o Brasil operava ali. Então, olha o motivo, tem que ir associando. E por isso, esse por isso indica conclusão, pode destacar aí, conectivo conclusivo. Os pesquisadores trabalharão em containers. Olha aqui, isso aqui é importante que ele vai cobrar, viu? O lugar em que eles trabalham. Containers provisórios, não são os definitivos, ele pode mudar a palavra, que funcionarão como laboratórios e dormitórios. Ok. Um primeiro navio polar da Marinha zarpará, então temos um primeiro navio, zarpará rumo à Antártida com os containers e todo o material científico e logístico necessário para a manutenção da base provisória durante o próximo verão austral, quando as temperaturas mais amenas permitem as atividades. Então a gente tem aqui um primeiro navio que vai basicamente com os materiais, não é? Ó, que materiais são esses, pessoal? Materiais científicos, logísticos, para manter essa base, né, lá na Antártida. A maioria dos cientistas viajará de avião. Aí vem a banca e te pergunta, este viajará pode ser flexionado no plural, sem que nenhuma outra alteração seja feita no contexto. E aí, o que vocês acham? Qual é o correto? A maioria dos cientistas viajará ou a maioria dos cientistas viajarão? Vem aqui que eu vou te explicar. Como a gente tem aqui no sujeito uma expressão partitiva, olha só, a maioria de, minoria de, grande parte, parte de, metade de, parcela de, tá? O que vai acontecer ali com o verbo? O viajará, como está no singular, ele está concordando com essa expressão, ó, que é a maioria. Eu posso flexionar tranquilamente no plural, viajarão. Quando eu coloco viajarão no plural, ele vai passar a concordar com quem? Com o todo, que é os cientistas. Diogo, então quer dizer que esse é um caso raro aí de concordância facultativa? Sim, com expressão partitiva. O mesmo ocorre com termos quando estão no percentual. Por exemplo, ó, 2,2% da população vota. Então, ó, percebam que 2,2% é plural. Lembra que quem manda é o número que está antes da vírgula. Então, 2,2% da população vota. Então, esse vota concorda com a população que é singular. Ou 2,2% da população votam, correto? Que esse votam no plural concorda com quem? 2,2%. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Guarde isso aí também, porque são regras básicas de concordância verbal que, como são, né, exceções, podem cair na sua prova. Beleza, então a maioria dos cientistas viajará ou viajarão de avião e permanecerá na base provisória, conforme as exigências de seus estudos. E outros o quê, pessoal? Olha só, outros cientistas. Tem aqui uma elipse. O que é elipse? É a omissão de um termo de fácil entendimento no contexto. Nem tudo que você estiver lendo vai estar de fato escrito. A banca pode deixar para você depreender, fazer uma conclusão, certo? Ok. E outros irão em um segundo navio polar da Marinha. Então, olha só, a maioria dos cientistas vai de avião, não é isso? Vai viajar de avião. E os demais irão em um segundo navio. Isso aqui é importante para você deixar tudo organizado. Segundo navio. Nesse segundo,
Demais cientistas, não é isso? Demais cientistas. Os que não forem de avião. Ok. Nos contêineres dotados com laboratórios para química, meteorologia e aquários, poderão alojar-se cerca de 80 pesquisadores. Então, olha só, esses contêineres são provisórios, é que vão funcionar como laboratórios dormitórios, não é isso? De acordo aqui com as linhas 7 e 8. Aí, nesses contêineres, que tem já os laboratórios, podem ficar quantos pesquisadores? Ó, 80. 80. Cuidado com os números. Sem contar os militares e as pessoas que trabalharão na construção da nova estação. Os demais cientistas trabalharão nos navios polares, tá? Estamos acabando. Apesar de os pesquisadores responsáveis pelos estudos... Gente, posso trocar esse apesar de por a despeito de. Olha que bacana. Uma locução prepositiva concessiva, ó. A despeito de, olha que chique. Você tem que ter cuidado, porque eu já vi em redação muita gente usando, olha só, o a despeito de como sinônimo de a respeito de. Nem aqui, nem na China. Isso está errado. Então, o apesar de é uma locução que indica o quê? Concessão. Ideias opostas que não se excluem. Apesar de, a despeito de, em que pese, malgrado, com quanto, se bem que, por mais que, tá bom? Vamos lá. Então, apesar de os pesquisadores responsáveis pelos estudos na Antártida terem mantido suas atividades desde o incêndio de fevereiro de 2012, que deixou o Brasil sem base no continente branco. Qual continente branco? Antártida. Sublinha e joga seta. Referência anafórica. Os cientistas não tinham voltado a pisar no gelo, ou seja, não voltaram para lá. Alguns estudos foram realizados a partir de navios brasileiros e outros o quê? Estudos foram realizados. Esta vírgula aqui, ó, marca a elipse do verbo da oração. Isso aqui é um zeugma. O zeugma é um tipo especial de elipse, a banca pode cobrar. A vírgula na linha 27 é obrigatória, pois indica a omissão de termo anafórico. Certo, certo. É a elipse, né? Que também é conhecido como zeugma. Cuidado. Todo zeugma é uma elipse, mas nem toda elipse é um zeugma. Vamos anotar isso aí? Olha só. Então, a gente, ó, elipse. Por quê? Porque o zeugma é um tipo especial de elipse, ó. Então, ó, todo zeugma é uma elipse, ok. Mas nem toda elipse é um zeugma. Cuidado. Porque o zeugma tem a característica de ser marcado por vírgula. Ok. E outros estudos foram realizados em universidades com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos que ainda funcionam na Antártida. Em resumo, o que esse texto traz pra gente? Que eles, né, vão fazer uma pesquisa na Antártida, que o envio de cientistas vai representar esse reinício da pesquisa biológica e meteorológica lá no continente, não é isso? Aí o que acontece? Eles vão mandar navios. O primeiro navio vai com os materiais, não é isso? Com os contêineres e todo o material científico e logístico para manter essa base lá durante o próximo verão. Depois, um segundo navio vai com os demais cientistas. Alguns cientistas vão de avião, não é isso? Aí o que acontece? Em cada container, pessoal, podem ficar cerca de 80 pesquisadores, certo? Sem contar os militares e as demais pessoas. Basicamente é isso que ele quer neste texto. Vamos analisar as questões agora. Em relação às ideias e aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Questão 6. Seria mantida a correção gramatical do texto caso a oração "alguns estudos foram realizados" fosse assim reescrita. Realizaram-se alguns estudos. E aí, o que vocês acham? A 6 está certa ou está errada? Quando ele fala reescrita, ele fala em quê? Paráfrase, não é isso? Quando eu digo assim, ó, alguns estudos foram realizados, eu tenho uma construção de voz passiva analítica. E a gente tem o verbo ser, não é isso? Ó, foram realizadas, não é isso? E o verbo no particípio, realizar. Então, uma voz passiva analítica. O sujeito paciente aqui é alguns estudos. Já que é uma voz passiva,
O sujeito não pode ser agente, só pode ser o quê? Paciente. Quando eu reescrevo realizaram-se alguns estudos, eu estou pegando o verbo realizar, que é verbo transitivo direto. Aquele ser, ele é uma partícula passivadora, ou seja, ele vai apassivar o termo que era objeto direto na voz ativa e vai se transformar em sujeito paciente. A questão tá certa. É o mesmo esquema de a gente falar assim, ó, alugam-se salas. Salas são alugadas, tá? Vendem-se produtos. Produtos são vendidos. Fabricam-se sapatos. Sapatos são fabricados. Vai dar na mesma. Eu só vou sair da voz passiva analítica, que forma locução verbal, e vou para a voz passiva sintética, tá? Ou voz passiva pronominal, porque o se ali é uma partícula apassivadora. Certa questão. Pode colocar aí. Muito boa. Recomendo que vocês deem uma olhadinha também nas questões de vozes verbais, tá? Não se esqueçam disso. Dê uma olhadinha na paráfrase, muito importante. 7. Tudo é importante, né, pessoal? O conteúdo de gramática não tem fim. Mas aí, esses tópicos mais relevantes, de acordo com a banca de vocês, pode ter certeza que eu vou apontando. Ainda que a banca tenha uma predileção por textos mais extensos, tem a parte de gramática, que também a gente não pode esquecer, tá? Que a gente tá fazendo as duas coisas aqui. Então vamos a 7. A oração que ainda funcionam na Antártida particulariza o sentido do termo instrumentos. O que é isso, pessoal? Ó, na linha 28, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Com os dados meteorológicos coletados pelos instrumentos que ainda funcionam na Antártida. Primeira coisa, para você saber a oração ali, você tem que saber qual a função daquele que. Qual a função desse conectivo aqui, ó. Este que, ele vai retomar quem? Instrumentos. Instrumentos os quais. Toda vez que eu puder trocar o que por o qual e flexões, você ganha uma prosa. O que é a prosa? Vamos fazer comigo, vamos relembrar. Prosa. O que vai desempenhar a função morfológica de pronome relativo, PR de pronome relativo. Como aqui tem verbo depois do que é o funciona, não é isso? Não precisa ser exatamente depois, pode ser um pouquinho, né, pra lá. Vai introduzir uma oração, o O de oração, S de subordinada e o A de adjetiva. Em resumo, nós estamos qualificando o termo instrumentos por meio de uma oração adjetiva. É um adjetivo oracional. Isso aí também pode ter a função de adjunto adnominal oracional, tá certo? Olha tudo que a banca pode cobrar a respeito disso. Oração subordinada adjetiva, morfologia, né? Classificação lá no período. O que na morfologia é pronome relativo. Na sintaxe, a oração inteira vai exercer a função de adjunto adnominal oracional, tá bom? Oracional porque tem verbo. Por que é adjunto adnominal? Porque está junto ao nome, está exercendo a função de adjetivo, ou seja, qualifica instrumentos, tá? Beleza. Por que ele fala que particulariza o sentido do termo instrumentos? Por quê? Porque isso aqui é uma oração restritiva. Perceba que não tem pontuação antes do que. Se não tem, o sentido é restritivo. Quando a gente restringe, a gente particulariza ou delimita o sentido do termo. Dá na mesma, tá? Então você pode colocar aí, ó, que a questão está certa. Delimita, particulariza ou restringe o sentido. Por quê? Porque não tem vírgula antes do que, é só por isso, uma oração restritiva. Mas, cuidado, para ela ser restritiva, tem que ter todas aquelas construções. O que tem que ser pronome relativo, introduzir a oração subordinada adjetiva, não é isso? E não pode ter pontuação antes do que, porque tem que ter uma natureza o quê? Restritiva, tá certo? Vamos lá, vamos voltar aqui a tela. O que será que eu dei um pane aí? Você quer ter... Vamos aí, vamos voltar. Calma aí, só um instante. Aí, voltamos. Vamos à questão de número 8. Das informações do texto, depreende-se. Pessoal, esse depreende-se é a mesma coisa que conclui-se, subentende-se. São as ideias implícitas, escondidas. Então, das informações do texto, depreende-se que 2 navios da Marinha, 2 brasileira na Antártida servem como base para 80 pesquisadores. Pode parar, pode parar.
Já está misturando informações. Um primeiro navio da Marinha vai com container, não é isso? Com material científico e logístico. O segundo é o que vai com demais cientistas. Aí o que a banca vem e fala? Que 2 navios da Marinha servem como base para 80 pesquisadores. O que vai servir como base para os 80 pesquisadores, pessoal? Olha aqui, ó. Nos containers dotados com laboratórios para química, meteorologia e aquário poderão alojar cerca de 80 pesquisadores. Errada a questão. Que navio o quê? Navio só vai ser meio de transporte. Eles vão ficar nos containers. É o que eu falo. Se você lê rápido, não presta atenção nas informações do texto, você vai errar. Vai errar. Aí o pessoal fica falando pra mim, professor, o texto é difícil, eu não sei. Pessoal, quem sabe ler, sabe texto. Quem tem paciência, consegue responder, correto? É um processo de organização de informação, beleza? Porque a informação já está posta. Esse processo de organização tem que se dar, ó, na sua cabeça. Para isso, você tem que ter calma. Se você vai responder questão de texto nervoso, você vai errar, vai misturar tudo. Tem que ter calma, tem que treinar, tá certo? Não pode ficar jogando aí como se nada fosse. Até porque na sua prova serão, ó, 15 questões de português com peso 4. Ou seja, das básicas, satisfaz o total de 50% na sua prova. Português é muito importante, tá? Não subestime. Vamos à questão 9. Na linha 1, o emprego do sinal indicativo de crase em a Antártida. Aí você volta aqui, ó. Ó, tem crase lá. Vamos lá. A Antártida. Aí ele pergunta, a crase ali. Justifica-se porque o termo envio exige complemento regido da preposição a. Calma, vamos analisar. Envio de alguma coisa a algum lugar. Certo? Certo. Se você fizer as perguntas aqui, você vai perceber. Envio de alguém ou de alguma coisa a algum lugar. Quem está pedindo a preposição a aqui, ó, para formar crase, é o termo envio. Preposição a, mas vamos ver as demais justificativas. Complemento regido da preposição a, certo. E o termo Antártida está precedido de artigo definido feminino. Certo, pessoal, porque Antártida, por ser palavra feminina, aceita o artigo. Se fosse Ártico, como é que ficaria? Ó, o envio de 200 cientistas ao Ártico. Lembre a regrinha. Toda vez que couber um termo masculino correspondente, trocando pelo feminino, a crase vai ser obrigatória. Então coloca aí, ó, certa. Questão certa. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta para manter o padrão. Certa. Certinha. Questão 10 de acentuação gráfica, olha só. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica. Vamos lá. Meteorológica. Pessoal, se o acento recair na antepenúltima sílaba, isso aqui é uma proparoxítona. Científico. Antepenúltima sílaba, proparoxítona. Containers. Olha só, proparoxítona. Aí ele fala que são acentuados segundo diferentes regras. Errada a questão. Por quê? Porque são iguais. São todas proparoxítonas. Cuidado, não vá subestimando. Você olha lá, questão fácil. Meteorológica, científico, containers. Todas estão na antepenúltima sílaba, todas têm acento obrigatório. Tudo proparoxítona, certa. Ele não quer isso, ele quer que você veja se são segundo diferentes regras, tá bom? Quando na verdade são iguais, então o item tá errado. 11. O termo continente branco, na linha 25, é empregado no texto em referência. Quando ele fala em referência, pode ser a mesma coisa, ó, retoma por coesão, tá? Beleza. A Antártida, na linha 23, então vamos ver. Certo, ó, continente branco, na linha 25, se refere a quem? A Antártida. Nós até destacamos. Certo. Questão de coesão anafórica. Coesão é porque evita a repetição, né? E ao mesmo tempo se refere a um determinado termo. 12. No trecho, a maioria dos cientistas viajará de avião. Este viajará
está no singular, lembrando para concordar com maioria. Como aqui é uma expressão partitiva, maioria, minoria, grande parte, parte de. Não é isso? O verbo também pode ficar no plural para concordar com cientistas, que é o todo. É opcional o emprego da forma verbal no plural ou no singular. Questão, ó, certíssima, certíssima, tá? Vamos aí, seguindo. Vamos ao texto. Então, pessoal, para dar uma pausa aí, já vou fazer o intervalo, certo? No próximo bloco, então, eu voltarei com o texto de número 5 para você. Um abraço, até daqui a pouco.